gente, tudo bom? Bom, eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vim aqui contar pra vocês o meu testemunho de como eu fui a Israel pela primeira vez. Bom, o ano era 2014 e o meu irmão, Marcelo Henrique, iria fazer 13 anos naquele ano. E eu cresci ouvindo que quando meu irmão fizesse os 13 anos dele, nós iríamos como família a Israel para comemorar o Bar Mitzvah dele. Só que, bom, ir a Israel não é fácil, não é barato, porque tem que ter dinheiro para passagem, para fazer o passaporte, para caravana, para alimentação e muitas outras despesas. E então não era fácil, até porque aqui em casa nós somos 4 e não era nada fácil. Então não tinha meio que condições para nós 4 irmos juntos. Então os meus pais tiveram que me cortar desse planejamento, porque não teria como ir 4. Então iria apenas o meu pai, a minha mãe e meu irmão. Só que com o passar dos meses a passagem não diminuiu, então passou a ser que só meu pai e meu irmão iriam, não iriam também minha mãe. E era mês do aniversário da igreja e teve um culto em comemoração e foi um jantar sobre Israel. E eu lembro que aquela palavra me comoveu muito, eu fiquei muito impactada. E eu pedi muito a Deus para que eu pudesse ir. Então eu comecei a orar. Na verdade, eu sempre orava para o Senhor poder me levar, poder levar toda a minha família. E assim, a oração ela move montanhas, né? Então eu comecei a orar e sempre que minha mãe perguntava sobre o que eu tinha orado, eu falava para ir para Israel. Então, um dia ela foi no meu quarto à noite, eu ainda estava acordada, e ela tinha perguntado sobre o que eu tinha orado. E eu falei, sobre ir a Israel. E ela falou assim, filha, a gente precisa conversar, porque não tá fácil. Talvez agora nem eu vá mais, só vá seu pai e seu irmão, porque não tem condições. E eu falei assim, não mãe, nós vamos todos juntos, vamos como família. Assim como todos sempre falaram pra mim, nós vamos como família. E então teve esse culto do aniversário da igreja, foi num sábado, se eu não me engano, e no domingo, no dia anterior, uma irmã da igreja chegou pra mim e perguntou assim, e aí Duda, você vai pra Israel mesmo? Como é que tá? E eu falei assim, não, eu vou sim, tá tudo certo já pra eu ir e eu vou. E eu falei, você vai também? E ela falou assim, que bom que você vai, eu também vou. E ela foi toda feliz de falar com a minha mãe. E a minha mãe falou assim, olha querida, não é assim, porque não tá fácil, a Duda tá sonhando muito e não tá fácil, talvez nem eu vá mais. E aquela irmã ficou um pouco chateada com a resposta que minha mãe deu, mas eu não desisti, eu sempre orando e orando e orando. E os meus pais, eles foram tirar o passaporte do Marcelo Henrique e a minha mãe falou assim, poxa, Marcelo, por que a gente não tira também o da Duda? Porque vai que Deus abre uma porta, ela ora tanto, Vai que Deus abre uma porta e ela consegue ir. Então vamos tirar o passaporte de todo mundo. E a gente tirou o passaporte, eu até trouxe aqui o passaporte para vocês verem. E tá furadinho assim porque já perdeu a validade. Então tá furado. E nós tiramos os nossos passaportes. E ok, passaporte feito, mas ainda não tinha nada de passagem. Na verdade, de ninguém lá na nossa casa, ninguém tinha passagem paga. E numa segunda-feira, eu fui no salão com a minha mãe acompanhá-la. E aquela irmã que falou comigo, ela foi lá em casa e ela falou com meu pai que Deus tinha mandado ela ir lá
e que era para ela entregar uma bênção para eles. E meu pai, pensando que era uma coisa que não ia adiantar muito, uma quantia que não ia adiantar muito, ele falou que não precisava. E depois de muita conversa, ela falou assim: olha, apóstolo, nem o senhor, nem ninguém vai impedir a bênção da sua filha. Eu tô aqui porque Deus mandou. Deu o cheque na mão dele e foi embora. E quando meu pai viu o valor daquele cheque, era nada mais, nada menos do que metade da passagem. Então, eu cheguei com a minha mãe do salão e meu pai disse, né, que tinha que conversar conosco e tinha uma bênção para contar para nós. E nós reunimos toda a nossa família e ele falou que a irmã, ele relatou tudo o que tinha acontecido e ele disse: olha, Maria Eduarda, você tem muita fé, porque você que não ia, não tinha chance de ir, já tem metade da sua passagem paga, então agora você precisa orar por nós. E eu falei assim: não, nós vamos todos juntos. E naquela mesma semana, um casal foi lá na igreja conversar com meu pai. Eles tinham uma situação na justiça há muitos anos e tinha saído e eles tinham ganhado a causa. E eles falaram que o Senhor tinha mandado eles irem lá abençoar a minha vida. E eles deram um cheque com a outra metade da minha passagem. Então, em menos de uma semana, a pessoa que não tinha chance de ir conseguiu ir e já estava com a passagem toda paga. E essa foi minha história de como eu fui para Israel. Então, se você tem um sonho, não desista. E é isso. Um grande beijo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Tchau!